Fala pessoal, beleza? Ivan falando aqui. Então vamos dar início, né, ao nosso primeiro vídeo falando de Hard Server, a nossa sequência de Hard Server como estreia do canal Delphi Codex. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida, sugestões, por favor, coloquem logo abaixo do vídeo nos comentários, se inscrevam e compartilhem e estamos aqui à disposição de qualquer dúvida que venha a surgir, enfim, vamos conversar, vamos interagir, vamos trocar ideia e principalmente vamos trocar experiências. Então, segue o vídeo. Bom, então, pessoal, esse é o tema da minha palestra na conferência desse ano, né? Embarcadero Conference de 2019, do Hard Server do básico ao avançado. Com essa apresentação, eu procurei sintetizar alguns dos recursos do Hard Server, o que ele é, como ele nasceu e o que pode fazer atualmente com essa suíte, né, com esse servidor de aplicação, servidor de microserviços, né? Então, vamos ver aqui uma breve descrição sobre o Hard Server. Então, conforme o texto diz, antes do Hard Server, os desenvolvedores utilizavam de um conjunto de ferramentas servidoras, né, como o DataSnap, que tinham um conjunto básico de recursos de multicamadas. Porém, muita coisa o próprio desenvolvedor fazia. Então, era na base da mão mesmo, né? Tipo segurança, algum outro tipo de intermediação entre um serviço e outro, enfim. Quando o Hard Server surgiu, né, ele já veio com uma série de recursos, pacotes, né, que traziam soluções para todos os tipos de negócios, né, do tipo controle de segurança de usuários, utilização do REST JSON, endpoints, né, você tem endpoints, pode desenvolver os seus endpoints, pode conectar com outros endpoints também, e atendendo às diversas formas e modelos, né? Com segurança, acessando o banco de dados, serviços na nuvem, push notifications, enfim, de uma forma bem tranquila e bem rádio de ser. Graficamente falando, né, a gente tem aqui de um lado o Hard Server Clients, né, onde vai acessar o meu conjunto de recursos, né? Então você tem na camada intermediária aqui, ó, o Hard Server Engine, onde ele tem os pacotes já pré-determinados dele, né? Que são os pacotes citados no slide anterior, que vem com segurança de dados, Confence, push notifications, enfim. E mais abaixo aqui, uma conexão com o banco de dados e o seu próprio conjunto de recursos. Ou seja, você vai incorporar ao que já vem pronto com o Hard Server com os seus próprios recursos. Tá? Por que o Interbase está aqui desse lado? Toda a configuração do Hard Server é feito dentro de um banco Interbase. Então, para ter o seu Hard Server funcionando, você tem que ter uma licença do Interbase. Né? Então, na verdade, a licença é do próprio Hard Server, mas você tem que ter o Interbase para que ele armazene as configurações de forma segura, ele armazena de forma criptografada. Então, vai lembrar aqui o seguinte, a instância usada no Interbase para o Hard Server só pode ser usado para o Hard Server. Você não pode compartilhar essa instância com a sua base de dados, por exemplo. Digamos que você tenha um banco de dados dentro do Interbase. Então, como é que você teria que fazer? Criar uma nova instância. Então, se você tem a porta 3050 para a sua instância, você pode criar uma porta 3051 para uma instância rodando na porta 3051 para utilizar a instância do Hard Server. Ok?
ok? A mesma instância, não. Então, tem que ser instâncias diferentes. Então, essa é uma das exigências. Então, todas as configurações do RAID server são armazenadas dentro do Interbase de forma segura. Tá? Seguindo aqui, nós temos um desmembramento, né, da explicação anterior em relação à sua arquitetura. Eu tenho uma camada intermediária, onde eu tenho aqui uma aplicação feita tanto em Delphi quanto em C, em C++. No caso aqui, o meu RAID server, então os meus recursos estão nessa camada. Aqui do lado de fora eu tenho a camada de cliente, né, que vai consumir os dados, consumir os endpoints, os recursos da minha camada servidora. E aqui fora eu tenho a camada de destino, né, onde eu posso ter meu banco de dados, ou eu posso ter servidores na nuvem, posso conectar com outros devices, com outros dispositivos, ou seja, além disso aqui ainda tem bastante coisa que eu ainda posso conectar com o RAID server, ok? Então, um pequeno briefing, você pode criar endpoints no seu servidor, pode integrar o RAID server com bancos de dados nas nuvens e dispositivos IoTs. Você pode criar dentro do seu pacote de serviços, você pode criar uma camada intermediária que acesse outras APIs, outros servidores, né, de forma transparente para o seu aplicativo. Você pode configurar o seu banco de usuários, inclusive com a opção de importar seus usuários de um LDAP, do Windows Server, né? Então, você tem a conexão com o Windows Server, você pode trazer os usuários do seu servidor para dentro do RAID Server também de forma bem transparente. Pode distribuir o seu pacote criado no RAID Server para um servidor na Amazon, ou Azure, ou Rackspace, onde você quiser, né? Você cria a sua BPL e distribui. E a partir do momento que você tem a sua BPL pronta, funcionando, você pode deixar a responsabilidade de gerenciar essa BPL com o Apache ou o IIS, né? Qualquer um desses dois servidores pode fazer isso. Então, com isso, você tem a possibilidade de se utilizar de todos os recursos desses servidores web para poder subir a sua BPL, para poder servir como repositório de serviços, né, de APIs, vamos dizer assim, vamos dizer dessa forma. Lembrando o seguinte, aqui eu vou fazer um parênteses da seguinte forma: quando você adquire a versão Enterprise do Delphi ou do RADStudio, você tem o direito a uma licença do RAID Server Single Site, ou seja, você tem direito a um servidor apenas, mas você pode ter quantos usuários você quiser, né? Então, assim, eu não vou poder distribuir para mais de um cliente a minha aplicação diretamente, não. Mas o que é que você pode fazer? O RAID Server tem um recurso chamado tenants. Os tenants, eles são inquilinos, né, que você pode hospedar dentro de uma única licença, dentro de um único servidor, né? Então, você controla isso de forma transparente e separada. Você pode ter, por exemplo, se você tem 50 clientes, né? Vamos imaginar um cenário hipotético. Tem 50 clientes. Então, você pode pendurar os 50 clientes dentro de um servidor porém, separados. Então, se você tem 50 clientes, você tem 50 tenants, você tem 50 inquilinos. Dentro de cada um desses inquilinos, você tem os usuários pertencentes àquele inquilino, né? Um verdadeiro albergue digital, né? Então, essa é a licença single site, onde você só tem o direito onde você tem o direito de apenas um servidor, tá?
Já ao adquirir uma licença do Delphi ou RadStudio Architect, aí não, aí você tem uma licença multisite do RadServer. Para que serve? Como funciona essa licença? Você pode distribuir para quantos clientes você quiser, para quantos servidores e sem limite de usuários, tá? Então já vem embutido no seu RadStudio, no seu Delphi ou no seu C++ Architect, a versão multisite do RadServer, ok? Você tem a opção de gerenciamento das APIs de usuários, pode analisar as atividades através do Analytics, do próprio console, do RadServer, e sem contar que a sua biblioteca vai servir como fonte de dados, tanto para o Windows, Linux, Mobile e iOS, né, acessando diretamente os seus endpoints. Ok? Uma das características do RadServer é a Push Notifications, né, onde você pode enviar as mensagens programadas do seu servidor para os seus usuários, né, aquelas mensagens push que você recebe no teu celular de um determinado aplicativo. Então, no nosso canal, no Delphi Codex, você encontra uma palestra do Code Rage desse ano, né, no início do ano, falando sobre isso, sobre push notifications com mais detalhes. Nós vamos fazer aqui também, tá? Porque muita coisa mudou nesse meio tempo, mas a base é a mesma. Ok? Gerenciamento de grupos e usuário, né? Você pode incluir usuário, importar, manipular usuários, enfim, tudo dentro do console do RadServer, né? Do gerenciamento do RadServer. Então, também no nosso canal tem uma palestra falando sobre isso, a questão de segurança, manipulação de dados dentro do console do RadServer. Tá? O que eu falei, banco de dados embutido e seguro, é porque você tem uma característica do RadServer, a capacidade de recuperar dados JSON seguramente, sem ser necessário adquirir um servidor separado para isso. Ok? Localização e proximidade com o usuário. O chamado Beacon Fence ou GPS Indoor, né? Você pode rastrear a posição de alguém, de uma pessoa, dentro do mesmo ambiente, né? Tudo utilizando para isso um mapa, né? Então você, através dos beacons, né, do Beacon Fence, você pode fazer esse mapeamento dentro do seu aplicativo. O RadServer tem suporte a isso também, ok? De forma mas bem transparente. Essa tela do console, né, o console XJS, onde você tem usuário e senha e dentro dele você tem a possibilidade de fazer a análise que você achar necessário. Você tem o controle de usuários, de grupo, de instalações, né, de Edge módulos, de recursos e o Analytics. Ok? Essa aplicação RS Console é uma novidade que chegou nas versões acima do 10.3, né? Que vem com uma junção do console do RadServer com o Hash Debugger, que vem na ferramenta, na ideia do Delphi. Então você tem um controle todo controle lá do console, né, que ele simplesmente mostra que você pode botar a mão na massa e alterar as informações conforme você sinta necessidade. Bom, então vamos abrir o Delphi aqui. Iniciaremos aqui no File, New, Order. Vamos escolher aqui a opção Delphi RadServer e RadServer Package. Então, ok. Vou criar um pacote com recursos, tá? Ele já traz um padrão para a gente.
Vou nomear aqui de restest como Unity, porque eu vou usar alguns componentes visuais, componentes dentro dele. Vou marcar somente os verbos padrão. Isso aqui depois a gente vai falar exclusivamente sobre isso. Tá? Dou um finish. Tenho aqui o meu endpoint pronto. Tá? Então tem aqui o nome do recurso, né? Os itens, aqui o get item, post put item e o delete item. Ok? Aqui ele deixa um campo para a gente colocar o nosso conjunto de nossos comandos. Tá? Vamos executar aqui só para ver como ficou. Ele vai carregar, a primeira vez ele dá essa mensagem, dizendo que não encontrou o arquivo de configuração, para pressionar Yes para executar a configuração. Então, dou Yes, ele vai me pedir nome da instância, foi a instância no momento que eu instalei o Interbase, então gdsdb. O nome do banco Interbase, que vai conter as configurações, é msserver.ib, o diretório onde ele ficará, usuário, senha, o padrão. Então, next. Aqui ele pergunta se você quer criar usuários de exemplo e grupos de usuários de exemplo. Então, next. Ele já me informa que o usuário padrão e senha é console user, console pass. Next. Aqui ele me dá um roteiro para você, um checklist para você ver se está tudo direitinho. Finish. Tá? Aí ele me dá a mensagem que você está usando o Interbase que não tem uma licença válida, porque a gente está usando a licença de desenvolvimento. Tá? Então, essa tem alguns limites. Se continua com a instalação, yes. Então, yes, ele vai me mostrar aqui o resumo, as informações, né? E eu dou um OK. Ele vai, né, aqui ele pedir para liberar no firewall, permitir o acesso. A minha tela aqui, ok? Bom, então vocês podem observar aqui o seguinte, ó. Nesse trecho aqui, olha, aqui, ó, tem as configurações carregadas, o licenciamento, licensed false, que eu estou usando a versão de desenvolvimento, máximo de usuários 5, né? Onde que estão os meus arquivos de configuração. E aqui eu começo com os endpoints. Então, eu tenho o endpoint padrão version, aqui, né? Eu tenho aqui agora as outras APIs. Aqui a API de documentação, né? Aqui a API de usuários, de campos, de grupos de usuários, usuários logados, enfim, API para adicionar, alterar e apagar usuários, né? Tem o endpoint aqui de grupos, né, conforme eu falei, aqui de instâncias, de installations, né, quando a gente utiliza push notifications, resource, né, dos pushes, get modules, add modules aqui, ó, Beconfence, enfim, todos os recursos que já vêm pré-definidos com o RAID7, independente do seu pacote, ok? Nesse trecho aqui no final é que começa realmente o meu pacote padrão. Então, ele me dá aqui o nome onde está o meu pacote, é project10.ppl. Quais são os endpoints? Aqui, no caso, o nome do recurso, os endpoints get, aqui get item, post, put item, delete item, né? E as configurações carregadas no nome do meu pacote. Se eu carregar aqui, por exemplo, http://localhost 2.8080, que é a porta onde está rodando onde roda o RAID server, version. Tá? Então, localhost 8080 version, ele já vai me dar aqui, olha, RAID server versão 4.1, né? Ou seja, eu já tenho um endpoint pronto. Isso, aqui eu fiz
em alguns segundos. Tá? Óbvio que é a parte mais simples, né, do RAD Server. Enfim, só criei aqui e executar. Então, essa version já é uma pré-determinada. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos dizer aqui no get, ele está simplesmente mostrando essa mensagem aqui, ó, resttest. Ok? Vamos colocar aqui teste do RAD Server. Ok? Aqui. Compilar. Vou fechar aqui. Teoricamente eu podia apenas dar um stop e dar um start, né? Mas eu vou ser mais radical. Vou fechar e abrir de novo. Ó, carreguei a minha VPL. Venho aqui no meu servidor. Tem aqui o version, né? Então aqui eu vou digitar aqui o nome do meu recurso. Olha lá. Teste do RAD Server. Eu digitei aqui o nome do meu recurso. Ok? Então, programei aqui no Delphi e abri pelo navegador. Então, gente, o que acontece? A partir desse momento, dentro do meu código-fonte, eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso fazer conexão com base de dados, eu posso fazer conexão com beacons, posso fazer push notifications, isso tudo dentro dessa estrutura. Claro, vamos ampliar um pouco mais essa estrutura, que é uma estrutura básica. Então, você vê a coisa funcionando do jeito que está. Então, os códigos aqui são exemplos. Nós vamos colocar os nossos códigos aqui. Ok? Bom, gente, como introdutório do RAD Server, é isso. Beleza? Porém, como eu falei com vocês, tem muito mais coisas para se ver e é o que a gente vai fazer a partir deste primeiro vídeo marco do nosso canal, ok? Então, o mais breve possível, talvez dentro dessa semana ainda, eu coloco o segundo vídeo, que aí nós vamos dar continuidade ao RAD Server. Então, veremos como acessar a base de dados através aqui dos endpoints, como conversar minha aplicação ao cliente com o meu servidor, com os meus endpoints, como enviar e receber dados, como conectar via REST, JSON, trazendo informações tudo via JSON, ok? Então é isso. Continue na sequência que temos mais umas coisas para conversar, ok? Um abraço. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam no canal, dê a sua opinião, sugestão sobre assuntos, porque depois da sequência de RAD Server que a gente vai fazer, falaremos, óbvio, de outros assuntos, né? Mobile, Linux, enfim, tudo que IoT, tudo que o Delphi tem em condição e suporta de uma forma bem rápida, bem rádio, bem simples de fazer. Bom, então, até o próximo vídeo. Valeu!